Aleluia. Aleluia. E quando nós nos perdemos no relacionamento com o Senhor, quando nós nos perdemos num relacionamento como igreja diante do Senhor, a gente sofre. Pessoas que poderiam ser alcançadas se perdem. Vidas transformadas deixam de ser e são conduzidas à perdição eterna. Perdidos do Senhor não traz só um prejuízo para as nossas vidas. E a gente, como igreja do Senhor, nós precisamos estar atentos à realidade do nosso chamado, à intensidade do nosso compromisso e à determinação que nós devemos ter para cumprir o chamado do Senhor sobre nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, porque é o tempo do Senhor sobre nossas vidas, o qual nós estamos vivendo. Mas te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue nos abençoando, não apenas no sentido das nossas necessidades materiais, mas nos abençoando, no sentido de termos uma visão ampliada de reino. A nossa vida foi chamada, Senhor, nós fomos chamados, Senhor, para realizar a Tua vontade sobre a vida daqueles que hão de ser salvos. Desperta a Tua igreja, Senhor. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Hoje, 1º de dezembro, amém? O último mês do ano, dezembro, na linguagem latina, quer dizer 10. Nós estamos no mês 10. Depois, outros 2 meses foram agregados ao calendário, mas é o sentido do mês 10, mês de dezembro. Que você tenha um mês 10 na sua vida, um mês cheio de vitória, um mês cheio de graça, mas que você possa ser 10 também, abençoando outras vidas. Nós estamos caminhando para o final do ano, um ano que passou muito rápido, está passando muito rápido, e tudo nós precisamos ter percepção. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Eu quero trazer nesta manhã uma palavra de despertamento para a igreja. Amém? Todos acharam? Diz o texto sagrado: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Talvez em sua tradução esteja escrito tempos difíceis. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências,
que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e rêprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguição e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Lístria. Quantas perseguições sofri, e o Senhor me livrou de todas. Amém? Que o amado Deus nos dê condições de entender a Tua palavra pela graça, que nós possamos vivê-la pela graça em nossas vidas. Amém? Recentemente, eu recebi uma mensagem, a ouvir com muito carinho, e aquele pastor, ele falava: tem muitas igrejas que estão hoje preparadas para viver no século passado. Tem muitas igrejas hoje que estão preparadas para viver no século passado. O que ele estava querendo dizer? Que nós estamos vivendo uma outra realidade. Que nós estamos vivendo um outro tempo. Que a igreja precisa ter um dinamismo novo diante do tempo que nós estamos vivendo. Se assim não for, como um despertamento para a igreja, eu quero dizer que a tomada será puxada da parede. Não fará nenhum sentido, como igreja nos tempos atuais, vivermos como se nós estivéssemos no século passado. Você, eu, a igreja do Senhor hoje tem essa grande responsabilidade. O mundo passa por mudanças em todas as áreas. Mudança social, mudança política, mudança moral, mudança nos princípios da família, mudança econômica, mudança filosófica, mudança financeira, movimentação da riqueza no mundo. Isso tudo tem girado de uma forma tão rápida, tão dinâmica, que muitas vezes a gente fica parado e não sabe como se movimentar diante dessa dinâmica, dessa agitação que vive o mundo hoje. Mas isso não nos dá o direito, como igreja, de ficarmos parados e não despertarmos. Tudo que a igreja, tudo que o mundo vive hoje, ele está refletindo, quer queira, quer não, dentro da sua casa, dentro do seio da sua família, e está fortemente tentando invadir a igreja do Senhor. Qual tem sido a nossa postura? Qual tem sido a nossa atenção? A palavra do Senhor fala: quem tem ouvidos, ouça. Preste atenção. O que está acontecendo nos dias atuais, neste tempo chamado hoje, que nós estamos vivendo. Deus sempre foi um Deus geracional e sempre será um Deus geracional. Cada geração, cada época, cada período, Ele levantou um povo para enfrentar as realidades daquele tempo. E o Senhor levantou a igreja dele no tempo de hoje, para que essa igreja estivesse apta, capacitada, para enfrentar as realidades sérias que nós vivemos hoje. Só que esse tempo de hoje é um tempo diferente. Porque nós já podemos ouvir os passos de Jesus. Diante da realidade
contextual do mundo que nós estamos enfrentando. Eu recentemente recebi uma palavra na minha vida e achei ela muito interessante. E a pessoa falou assim: sua vida hoje é uma vida de transição, seja profissional e seja espiritual. Sua vida é uma vida de transição. E aquilo dali despertou em mim essa realidade, porque eu estou vivendo uma vida de transição. Nós, como igreja do Senhor, precisamos também viver uma vida de transição. Transição para encararmos essa nova realidade que nós fomos chamados. Porque senão, como igreja do Senhor, se você não se despertar para isso, preste bem atenção, irmãos. Você vai viver uma vida de evangelho, mas totalmente desintonizada. Você vai ser desligado das realidades, por causa de uma apatia, de uma insensibilidade, de uma falta de percepção, de uma falta de visão do que está acontecendo com o mundo. E nós somos chamados para sermos sal e luz neste mundo. Esse tempo que nós estamos vivendo, ele é rotulado dentro da nossa realidade, que o importa para nós é o nosso tempo chamado hoje. Nossa realidade hoje, como igreja. Nós estamos vivendo tempos difíceis e dentro desse tempo ou tempos difíceis, a gente pode perceber como tem havido um aumento da iniquidade. Como tem havido uma realidade de pecado, de afronta através do pecado, de forma explícita. Não se tem mais pudor, não se tem mais temor, e as coisas estão acontecendo escancaradamente. É uma realidade que traz para o mundo um colapso, que traz colapso dos padrões morais, colapsado. Antes se dizia que a gente perdeu a noção do certo e do errado. Hoje já nós vivemos isso. Não só perdemos a noção, vivemos essa realidade. A gente vive num tempo, infelizmente, de muitos falsos crentes. Nós vivemos num tempo de falsas igrejas no reino de Deus. E qual o propósito da nossa reflexão nesta manhã? Que a gente precisa despertar, como igreja do Senhor, para vivermos um processo de transicionamento, ou de transição. A nossa vida secular, eu tenho certeza que você quer viver num processo de transição, que você quer viver num processo de crescimento, que você talvez queira viver num processo de crescimento, sempre nessa dinâmica. Na vida como igreja do Senhor, nós não podemos abrir mão desse transicionamento, de jeito nenhum. E a gente precisa se despertar para isso, porque senão nós vamos ser tragados, comidos, derrotados, dentro de um sistema feroz, um sistema diabólico, e que a gente vai ficar com cara, sabe de quê? De uma igreja que fica assim, pastor Gunter, as coisas estão acontecendo e eu estou com a cara de Não,
A igreja do Senhor tem que andar sempre à frente nesses desafios atuais que a igreja é chamada para enfrentar. Era para o templo de todas as igrejas, que isso não é só um problema local, estarem repletas de membros, ouvindo a palavra, se capacitando, ganhando robustez espiritual, para estar aí fora, enfrentando este mundo. Mas isso não está acontecendo, porque nós estamos acomodados, nós não temos avançado, vivemos num evangelho, infelizmente, de uma realidade mística, um evangelho onde a gente quer bênção, mas eu tenho certeza que nós já somos abençoados, nós gostamos de ser abençoados, mas a nossa missão na terra é abençoar, é fazermos a diferença. Por isso, eu quero que os irmãos se preparem, que os irmãos se despertem para esse tempo de transição que nós estamos vivendo. E é uma realidade, porque dentro desse tempo de transição, nós precisamos viver essa transição no real relacionamento com Deus. Preste bem atenção. Nós precisamos, nesse tempo de transição, viver um real relacionamento com Deus. Só vou dar uma pitadinha para vocês aqui. O que é que está acontecendo? Todos nós achamos uma maravilha o Pix e todos nós usamos. Em breve nós teremos certamente o Drex, que é o controle virtual de tudo que você tem já de forma aberta. Isso vai ser uma realidade no mundo por causa do sistema. O governo vai ter o controle de tudo que é seu. E se você fez alguma coisa que não agrade o sistema, isso vai chegar um dia que essa chavezinha simplesmente eles fecham e você vai ficar parado no ar, sem nada, sem recursos, sem estrutura, até que você se submeta a um sistema. Isso vai acontecer. O que está acontecendo no mundo vai chegar à igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela foi chamada para o sacrifício, para o sofrimento. E a gente precisa mudar essa cultura evangélica gospel que nós vivemos e vivermos realmente o que Deus quer para as nossas vidas. Tem gente que tem deixado de viver Deus, as responsabilidades com o Senhor e com o reino de Deus, porque está vivendo as suas dores, está vivendo as suas necessidades. Isso existe, mas não pode sobrepor a responsabilidade que nós temos com o reino de Deus. De jeito nenhum. Não pode ofuscar a nossa responsabilidade, porque no tempo que nós estamos vivendo, nós vamos precisar ir mais no profundo. Nós vamos precisar ser uma igreja que vive no profundo com Deus. Porque senão, meus irmãos, nós vamos ser tragados. Nós vamos ser chamados de crentes, mas sem vida de crente. Vamos ser rotulados de cristão, sem manifestar o sofrimento de Cristo, sem ter a mente de Cristo. Nós
precisamos, irmãos, como igreja, nesse tempo de transicionamento, caminhar para lugares altos. Caminharmos para o profundo. Sairmos da meninice em que nós vivemos, porque nós temos inúmeros desafios a serem enfrentados para ver o reino de Deus crescendo. Esse é o sentido da chamada da igreja do Senhor. Transicionar, irmãos, é encarar a realidade, nosso sentido de missão, nosso sentido de visão como igreja. Muitas coisas precisam sair do papel. A Bíblia é um texto vivo. Isso tudo aqui precisa saltar dos olhos materiais de uma leitura para vivermos como realidade. Bíblia, ela denuncia, traz para a igreja do Senhor toda a realidade que vai acontecer nesses tempos finais. A gente precisa ampliar a nossa ótica, a nossa leitura, aumentar a nossa lente. Porque senão, meus irmãos, a gente vai viver um evangelho e continuar vivendo o evangelho de pedir telhado para Deus, porque está com goteira, para comprar o fogão, para trazer uma cura para o nosso corpo físico. Vai ser o evangelho que a gente vai viver. E não é o evangelho o qual nós somos chamados para viver. A gente precisa entender que nesse transacionar nós vamos enfrentar desafios. Você que tem filho, você que está com a família hoje em construção, você ainda tem mais responsabilidade ainda. Nós, como igreja do Senhor, temos a mesma responsabilidade hoje de formarmos crentes preparados, uma geração preparada para enfrentar esse mundo, esse sistema que está vindo aí. Nós precisamos disso. Quantos pais deveriam estar aqui e sempre deveriam estar investindo na sua vida como sementeira da palavra de Deus, investindo na vida dos seus filhos como futuros condutores aqui de uma geração para caminhar na plantação do reino de Deus a cada dia na vida de pessoas. E a igreja hoje, ela vive apática em relação a isso. Sexta-feira, conversando com um pastor que a gente esteve aqui visitando, nossas salas de estudo bíblico, isso praticamente acabou. Nós temos grupos. Não pode, não está certo. Mas a gente assume a responsabilidade, preste bem atenção, no tamanho e na proporção da visão que você tem de reino na sua vida. Se você não ampliar a sua visão de reino, você vai continuar vivendo um evangelho pequeno. E o evangelho não é isso. Mas, como se trata de enfrentar desafios, essa transição necessária que a gente passa, muitas vezes nós temos medo, muitas vezes nós nos achamos incapacitados para enfrentar as lutas, as dificuldades, temos medo de perdermos algo, de irmos contra um sistema, de levantarmos a nossa voz. Isaías 43, 1-3, nos dá uma palavra que pode nos aproximar do que o Senhor pode fazer por nossas vidas, de sustentação. Mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó,
e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e a Sebá em teu lugar. Essa palavra de Isaías se refere ao tempo do rei Uzias, da morte do rei Uzias, onde sofreu uma transição tremenda na nação de Israel. E que ele precisou levantar o profeta trazer essa palavra, para que o povo enfrentasse aquela nova realidade que estaria vivendo. Mas em suma ele quer dizer, tudo que possa ser de ataque, tudo que possa vir para abalar vocês como igreja, eu estarei com vocês, eu estarei lhes sustentando, eu lhes estarei dando confiança. Vocês não serão tragados nem pelas águas dos rios, nem pelo fogo. Eu estarei sempre sustentando vocês. Na nossa construção histórica como Igreja do Senhor, e com algumas teologias que surgiram aí ao longo dos anos, rebatidas pela igreja, mas muitos ainda vivem isso, teologia da prosperidade, das bênçãos, né? Isso daí danificou muito a estrutura da Igreja do Senhor. Ela foi se descaracterizando como Igreja do Senhor. E a gente precisa transacionar, tanto para que a gente reestabeleça o caminho, porque a Igreja do Senhor, posso te dizer e assegurar, ela perdeu a rota. A Igreja do Senhor perdeu a rota. E quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar nenhum, ou se perde. Creio que os irmãos aqui que têm carro, praticamente todos os carros têm, ou se não, o seu celular tem, o GPS, né? Tem o Waze e tantos outros aplicativos. E quando você programa aquele equipamento para chegar em algum lugar e há necessidade de se desviar ou, por descuido, sair da rota, aquela vozinha vem e fala assim, recalculando a rota, não é isso? Isso acontece com você. E vai recalculando a rota. É isso que o Senhor quer da gente como igreja. Que a gente recalcule a nossa rota. Nesse processo de transição. Você precisa recalcular a rota na sua vida. Preste bem atenção. Sua vida pessoal como igreja do Senhor. E você precisa recalcular a rota da sua vida com os propósitos do Senhor como igreja nesse mundo aí fora. Se você não tiver essa atenção, você vai perder uma grande oportunidade de ser o verdadeiro servo que o Senhor quer que você seja dentro do exército dele. Quero trazer para nós aqui alguns pontos para que fique pontuado na nossa vida, para que traga para a nossa caminhada, né, sentido, para que haja dentro desse sentido despertamento. Primeiro ponto que eu quero falar é que nós precisamos estar atentos às demandas que envolvem o seu raio de alcance como igreja. A palavra do Senhor diz que nós somos chamados para transformar o mundo.
Isso não é utopia. Sim, nós somos. Mas o Senhor planta a igreja nos lugares onde Ele achou por bem, para que a igreja ali plantada, ela faça a diferença. Se nós estamos plantados aqui nesta cidade, neste bairro, é essencial que a gente entenda as demandas, as necessidades que são realidades na comunidade em que vivemos, sem perder a visão de mundo. Sem perder a visão de mundo. Porque a igreja do Senhor, em sua plenitude, ela ataca o mundo através das suas células. Quando uma fraqueja, quando uma deixa de praticar, quando outra perde a visão, quando a outra já foi desligada da tomada, a ação da igreja no mundo fica fragilizada. Então, enquanto estivermos aqui, nós precisamos estar atentos ao nosso campo de ação, de evangelização, discipular no contexto da nossa cidade. Quantas demandas nós temos a enfrentar? Quantas vidas nós temos para trabalhar? Quantas pessoas nós temos numa cidade como a nossa, que aproximadamente 20% da população é cristã? O resto pode ser amigos do Evangelho, dizem que tem Deus, ou praticam outras religiões. Só aí, meus irmãos, era uma necessidade de nós despertarmos para isso. Não perdermos a oportunidade dentro desse contexto de tempos difíceis que nós estamos vivendo. Quando você traz uma pessoa e dentro da metodologia que Deus quer que a gente viva como igreja, que a gente se perdeu, mas precisamos trazer isso, de uma vida discipular, é você trazer a pessoa, ouvir as suas dores, as suas necessidades, os seus traumas, as suas frustrações, e como igreja do Senhor, lançar luz na vida daquela pessoa. Porque nós somos portadores da luz, nós somos portadores do Espírito Santo, e buscar direção. Todas as pessoas que se aproximam da igreja, ela tem uma necessidade. E a igreja do Senhor tem que ter a percepção de aonde houver uma necessidade, ali tem que haver um ministério. A gente precisa ter essa percepção. Se as pessoas estão sofrendo, se as pessoas estão sem Deus, se as pessoas estão com dores, se as pessoas estão sendo contaminadas e corrompidas com o mundo, nós precisamos ser agentes de transformação. Nós precisamos, irmãos, acabar com uma igreja que busca ser sustentada apenas por experiências pessoais. O que aconteceu comigo, que eu fui abençoado nisso, eu fui abençoado com aquilo, isso é muito bom. Mas a igreja, para viver e enfrentar esses desafios que nós estamos a enfrentar e enfrentando, é uma igreja que precisa estar firmada na palavra. A igreja cristã, ela é firmada na doutrina dos apóstolos, em Atos 2. E a gente não pode nunca perder o referencial da doutrina dos apóstolos, da palavra santa, da palavra que transforma. Eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu te dou é a palavra de Deus. Levanta e anda. As pessoas que estão corrompidas por esse mundo, elas precisam levantar através da palavra do Senhor. E quem é o portador dessa palavra? Eu e você. A gente não pode perder a oportunidade. Foi ontem, sexta-feira, eu estava em Teixeira de Freitas, e Bianca fazendo um procedimento lá, e eu falei assim, eu vou na rua rapidinho resolver umas coisas. E realmente o tempo estava curto. E eu saí naquele calor danado, eu entrei. Quando eu estou passando para entrar numa loja para comprar uma coisa que eu estava precisando, uma moça veio e falou assim, eu posso orar pelo Senhor?
E eu cheio de agitação. Disse, poxa, senhor, minha filha, eu estou precisando resolver um negócio aqui tão rápido. Estou precisando resolver um negócio aqui tão rápido. Mas eu fui resolver minhas coisas e meu coração o quê? Travou. Meu coração travou. Eu saí da loja, a mulher estava num certo local lá. Eu falei assim, minha filha, me desculpe. Eu não tive tempo para você. Não é porque eu rejeitei a oração, não. Eu não rejeito a oração. Mas era porque eu estava com a necessidade a resolver e precisava resolver. Mas eu não rejeitei a oração, não. Muito obrigado. Eu agradeço muito. O senhor pode orar por mim? O senhor é pastor? Eu falei assim, só. O senhor pode orar por mim? Uma pessoa que estava aqui, parando pessoas na rua, pedindo oração. Ela me instou, o senhor pode orar por mim? Eu sim posso. E ali no meio da rua, coloquei a mão no ombro dela e ali oramos ao Senhor. Essa é a igreja. Essa é a igreja. As pessoas estão precisando. Agora imagine, uma mulher que estava ali, buscando levar a palavra, o consolo para as pessoas, diante das agitações da vida. Agora perceba, quantas pessoas estão agitadas neste mundo, desorientadas, que estão precisando da ação da igreja, e a gente passa despercebido. Pode. A igreja do Senhor tem que viver o fervor do Evangelho, o vigor do Evangelho, o ânimo do Evangelho, dos nossos pais da fé, Hebreus 10, homens que deixaram o testemunho da fé para a igreja do Senhor hoje. Nós precisamos trazer esse fogo para os nossos corações. As experiências sensoriais, místicas, espirituais, cristãs são boas, mas que a gente precisa trazer para as nossas vidas e trazer para o mundo a palavra de Deus para a sociedade. E é aí que a gente entra no contexto, sabe qual é? De mudar de rota, é nós nos passarmos a nos posicionarmos como cristãos. Posicionamento como cristão. Você é cristão? Sou. Você é um crente no Senhor Jesus Cristo? Sou. Você é um discípulo do Senhor Jesus Cristo? Sou. Posicione-se. Tenha atitude de cristão. Tenha comportamento de cristão. Ah, pastor, mas eu não consigo. Minha natureza não muda. Meu jeito de ser é esse. Isso é coisa do diabo na sua vida, na sua mente. Você pode mudar sim. O Espírito Santo muda a nossa natureza. Se a gente buscar com determinação a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai mudar, vai trabalhar. Porque a igreja do Senhor não pode ser impedimento para a realização da obra do Senhor, no crescimento do reino e na vida das pessoas. A igreja não pode ser, mas tem muita gente dando mais preferência a isso. Não pode ser. A igreja, ela tem que ter uma postura contagiante, cheia do Espírito Santo. Uma igreja que, por ser cheia do Espírito Santo, é uma igreja apta a enfrentar os sistemas e as perseguições deste mundo. A igreja do Senhor precisa estar atento, porque nós estamos vivendo um tempo em que a perseguição vai bater na sua porta. Preste bem atenção. Isso não é palavra profética, não. Isso é palavra bíblica. Perseguição vai bater na sua porta, igreja do Senhor. E a gente precisa estar atento. A gente só vence as lutas e os desafios da perseguição se nós estivermos firmados na palavra do Senhor
e cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Aí nós vamos vencer. Jesus estava no barco dormindo, no meio da tempestade, amém? A Bíblia diz, né? A igreja do Senhor tem que ser assim. Está na tempestade, está na luta, mas ela descansa. Porque ela sabe que o Senhor está no controle. Mas enfrentar a tempestade. Jesus tinha paz que ele dormia no meio da tempestade, das lutas e das dificuldades. E a igreja precisa tomar esse exemplo, mas também a igreja precisa ser exemplo para exortar e contagiar. Timóteo, ele é bem claro aqui nesse texto de Paulo. Eu louvo a Deus pela revelação dada a isso a Paulo, que nos trouxe esse registro da necessidade que nós precisamos estar firmados na doutrina, no modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. Porque as perseguições que aconteceram a ele em Antioquia, em Icônio e Listra, o Senhor os livrou. Mas ele estava informando a Timóteo que essas mesmas perseguições ele iria encontrar. E ainda acrescentou mais. E também todos que piedosamente, Thaís falou aqui há pouco na aula da EBD sobre a oração, falando o que é ser uma igreja piedosa, é uma igreja que vive temente a palavra, é uma igreja que quer viver essa palavra, que quer praticar essa palavra. Né? E também todos que piedosamente querem viver em Cristo Jesus, todos aqueles padecerão perseguições. Você está preparado? O Senhor exorta, o Senhor chama atenção, mas você está preparado? Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior. Olha o contexto. Enganando e sendo enganados. Tu, porém, Timóteo, presta atenção, igreja. Permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirados, sabendo de quem o tem aprendido. Timóteo foi ensinado na fonte, a palavra do Senhor. Hoje, nós somos ensinados na fonte por essa mesma palavra registrada de Paulo, orientada pelo Espírito Santo. É a mesma palavra. E que, desde a sua meninice, ele aprendeu de sua mãe e de sua avó. O que eu acho interessante, 3 gerações, Timóteo, Lloyd, mãe, e Eunice, avó. 3 gerações fiéis, mas que uma geração ensinou a outra. E você, na sua geração, deve preparar outra geração. Deve preparar seus filhos para reais combatentes do Evangelho do Senhor. O Evangelho tem que aprender a conviver na geração, no tempo que ele está vivendo. Tem igrejas que estão preparadas para viver no século passado. E o século passado já acabou. Nós estamos que estar preparados para viver o tempo presente. E diz o texto, toda a escritura, não, vamos voltar aqui. Porque desde números são que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. A fragilização que havia no meio
que muitas vezes ouve a verdade, mas não cresce, não desenvolve nessa verdade, se tornam pessoas nécias e frágeis aos ataques vindo dentro da igreja do Senhor. E o texto sagrado ainda diz: e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. Janes e Jambres, quem já assistiu aqui a história libertadora, toda a narrativa entre Moisés e Faraó, haviam dois feiticeiros, dois encantadores, dois sacerdotes de Faraó, que eles contrapunham Moisés diante da palavra do Senhor e diante dos milagres que o Senhor fazia através de Moisés. E eles sempre contrapunham. Olha como é tão grave a comparação que ele faz de despertamento com a realidade da igreja que nós vivemos hoje. Muitas vezes a própria igreja do Senhor tem sido inimiga da igreja do Senhor, dos propósitos, pastor Gunter, da igreja do Senhor. Porque se levanta contra a igreja, os propósitos da igreja do Senhor, e não cumpre o chamado. Você quer levar esse rótulo? Eu não quero. Eu não quero. Você não deve querer. E não faça isso com a sua vida espiritual. Sendo homens corruptos e de comportamentos repobros quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. E a palavra que nos desperta. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, meu modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, perseguições e aflições. A gente pega esse testemunho de Paulo e ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, fica atento a isso tudo. Fica atento a isso tudo. Mas não deixe de ser uma igreja acolhedora, uma igreja que vive em amor. Não seja uma igreja cética por causa dos desafios e das perseguições, mas continue amando pessoas, cumprindo o seu chamado. A igreja do Senhor, no meio desse turbilhão de situações difíceis que nós estamos vivendo, que salta aos nossos olhos, ela não pode perder o viés do amor, o viés da fé, o viés da chamada paciência, longanimidade no seu modo de viver. Ele traz a expressão fé, e a gente amplia isso dentro do conceito de fé para a obediência. Emuná. Não pode haver o justo viverá pela fé se o justo não viver pela obediência, pela prática dessa palavra, pela prática dessa verdade. Porque senão sua fé vai ser apenas uma fé mística e sem obediência. E o Senhor não quer isso de nós. Uma igreja acolhedora, ela tem essa visão e uma visão ampliada para trazer para o Senhor pessoas que tiveram as suas vidas transformadas pela ação de uma igreja que transicionou, não perdeu a essência de buscar o Espírito Santo na sua caminhada. O Senhor está dizendo para você, igreja, hoje, para mim, para todos nós, que a gente precisa tirar os atavios, aquelas máscaras religiosas que nós vestimos para sermos de corpo e alma
o reflexo da verdadeira beleza de Cristo. O Senhor não te chamou e você sabe que você não vai alcançar a perfeição aqui na terra. Mas se você andar debaixo da demonstração da palavra do Senhor, comprometido com o Senhor vai trazer beleza ao seu coração para que você contagie outras pessoas. O Senhor vai trazer unção para a sua vida para que você contagie outras pessoas. O Senhor vai lhe conceder graça para que esta graça frutifique na vida de outras pessoas. A palavra de Deus diz que nós devemos ser misericordiosos, estar atento às necessidades do próximo, às misérias do coração de outras pessoas. A igreja do Senhor é chamada para isso. Mas para que a gente sinta isso, a gente tem que tirar os atavios da religiosidade que a gente lança sobre as nossas vidas. A gente precisa, meus irmãos, desconstruir todo o legalismo, desconstruir toda a religiosidade. Religiosidade mata, religiosidade que não for saudável mata. E nesse tempo de mudar a rota, a gente tem que sair desse contexto de religiosidade. Tem gente que é mais batista do que discípulo do Senhor. Tem assembleano que é mais assembleano, defende mais a denominação do que o evangelho do Senhor. E assim praticamente com todas as denominações. Quando na verdade a prioridade deve ser a palavra de Deus. E a gente precisa desconstruir todo o legalismo que podem nos escravizar. Quer aprender sobre legalismo, de desconstrução de uma vida religiosa? Leia Gálatas, leia a carta de Paulo à igreja da Galácia, onde ele leva a desconstrução. Quem te ensinou a viver outro evangelho, senão aquele que eu te ensinei? O que está fazendo vocês perderem a essência? Ainda estão presas às doutrinas dos anciãos? Não. A gente precisa viver esse evangelho, se entregar e mergulhar nesse evangelho do Senhor. E a gente só vive isso quando a gente depende plenamente do Espírito Santo e acreditando, presta bem atenção. Não é utopia, é realidade. Eu não sei como vai ser, como vai se dar. A Bíblia nos dá as vigas, as orientações. Mas que a gente precisa entender que o fim está próximo. Viva como igreja do Senhor, entendendo que o fim está próximo. Viva como igreja do Senhor, dedicando a sua vida, sempre no sentido que o fim está próximo. O fim está próximo, meus irmãos. Acaba com esse negócio de pensar, eu não sei se eu vou estar vivo. Talvez você não esteja dentro do contexto de fim, mas você como igreja tem a obrigação de preparar uma geração. Uma geração de Isaac. Uma geração de meio. Nós precisamos ser sempre uma geração de meio. Que aprendeu do pai Abraão e deixou um legado para o filho Jacó. A mulher samaritana foi ali e ela bebeu no poço de Abraão, de Isaac e de Jacó. E até Cristo chegou ali para dizer, agora você não precisa mais disso. Chegou a fonte de águas vivas. Quando a igreja chega, ela muda. Aquele contexto ali, no Evangelho de João, com a mulher samaritana, onde muitas vezes a gente se prende naquela passagem, os verdadeiros adoradores adorarão em qualquer lugar. Ele fala da desconstrução da religiosidade do templo. E quer nos trazer a pensar que a gente deve viver uma igreja diferente, sermos igreja em qualquer lugar, adorarmos em qualquer lugar, vivermos esse evangelho em qualquer lugar, adorando a Deus. E isso inclui os desafios que a gente deve enfrentar com
as nossas vidas. Esse tudo, ou todo esse contexto, ele só vai se realizar na nossa vida quando a gente entender uma coisa. Como igreja do Senhor, preste bem atenção com todo o amor, que a palavra de Deus nos fala isso. E falou para Tiago no passado, para Timóteo no passado. Timóteo, não deixa Timóteo, deixa Tiago quieto, para Timóteo. Tu, porém, essa passagem, essa expressão deve mexer muito conosco. Tu, porém, está dizendo, Timóteo, dentro dessa realidade, a igreja do Senhor precisa viver um avivamento diário. Todos os dias, nós precisamos buscar e manter esse avivamento. A lenha do nosso coração deve estar lá ardendo, queimando no Evangelho do Senhor, né? Sempre precisará ter lenha no fogo do Espírito Santo para que esse fogo cresça, e a lenha somos nós. A gente precisa disso. Então a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Vinícius, prepara um louvor aí para a gente exaltar o nome do Senhor. A palavra do Senhor para as nossas vidas como igreja é que a gente desperte para essa transição que nós estamos vivendo. Acaba com tanta meninice. Invista mais na sua vida espiritual. Amplie o seu campo de visão para essas necessidades que estão acontecendo. Desconstrua as religiosidades que talvez você ainda permita na sua vida. Procure ser uma igreja alicerçada na palavra, em sintonia com o primeiro amor, que cultiva a santidade, que se desvia do fanatismo, que corrige as suas expressões de imaturidade, que combate o império das trevas, que nós precisamos estar firmados nisso. Uma igreja que influencia a comunidade onde ela vive, que é uma expressão do reino de Deus na expressão da sua fé e testemunho. Uma igreja que socorre a humanidade em suas dores. Uma igreja que é contextualizada. Uma igreja que não é banal. Uma igreja que não tem sentido e que não faz sentido porque está vivendo nos tempos presentes como se fosse no século passado. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos em gratidão adorar o Senhor. Pai, nós queremos estar firmados em Ti. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha, nada. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha, nada. Estou firmado na rocha, cante isso. Nada me abalará. Estou firmado na rocha, nada. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha. Estou firmado na rocha,
nada me abalará. Estou firmado na rocha, nada eu estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha, a rocha que é mais alta, a rocha que é mais alta. Eu estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Não, não. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pela Tua palavra nesta manhã, que ela venha reverberar em nossos corações, que a gente entenda nosso chamado e a nossa responsabilidade, então, como igreja do Senhor. Nos faz despertar, Senhor Deus, onde estamos parados, perdidos, e que o Espírito Santo recalcule a rota da nossa caminhada, nos trazendo um novo entendimento, uma nova unção, um novo despertamento, um fogo no coração, um amor às almas perdidas, mas, acima de tudo, reacendendo a chama pelo amor ao Senhor, que nós possamos, através deste amor, sermos uma igreja que estará atenta às realidades, às necessidades, e nos tornando efetivos diante do Teu chamado. O mundo urge, o mundo clama. O Senhor passado vivia um mundo sofrendo como igrejas, como um rebanho sem pastor. E nós somos a igreja chamada a pastorear. Nós somos a igreja neste tempo chamada a cuidar. Nós somos a igreja neste tempo chamada a ter visão. Por isso Deus nos traz um despertamento, nos traz intencionalidade na vida cristã, nos traz disciplina, que a gente possa ser farol neste mundo, mesmo diante de toda desestruturação que esse mundo se encontra. Nos abençoa, Deus, que a gente possa ter essa mesma visão dentro da nossa casa, no seio da nossa família. Nós possamos deixar um legado para que a futura geração, ela também continue forte para enfrentar, Senhor Deus, as coisas dos últimos tempos. Então, obrigado, Deus, pela vida de cada irmão. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe a cada tempo. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Dá um abraço bem gostoso em seu irmão. Nosso culto está encerrado. Amém? Que Deus te abençoe.